no segundo semestre do ano, o que não vai acontecer porque o setor de serviço está crescendo. Hoje saiu o dado do setor de serviço, foi bom. Semana passada saiu o dado do setor de varejo, também foi bom. E a gente avançou bastante na vacinação. A partir de outubro, o Brasil vai ultrapassar os Estados Unidos como proporção da população plenamente vacinada. E o mercado hoje, a perspectiva do Focus é um crescimento em torno de 5%, como a gente falou lá em maio. Questão da dívida pública. Dívida pública, a gente tem duas notícias positivas. Eu estou falando isso para a gente separar o que é que está causando ruído do mercado para frente e o que já aconteceu. A gente começou o ano, a expectativa Focus do mercado era um buraco fiscal, um déficit primário, mais ou menos ali em torno de 280 bilhões de reais, que é mais ou menos 3% do PIB. A nossa expectativa hoje é que esse buraco fiscal vai ficar ali em torno de 100 bilhões de reais, até um pouquinho abaixo de 100 bilhões de reais, que é 1% do PIB. A estimativa do buraco fiscal do Brasil nos últimos 6, 7 meses foi reduzida mais ou menos em 70%, porque a arrecadação está performando muito bem e tem teto de gasto. E a dívida, como a gente falou da última vez, naquela ocasião eu falei para o senhor, olha, talvez a dívida fique abaixo de 85% do PIB. Hoje a estimativa da gente é que a dívida vai ficar, a dívida bruta do Brasil, abaixo de 81% do PIB. E não é só a estimativa do BTG Pactual. De várias instituições financeiras, todo mundo está prevendo uma dívida aí na casa de 81% a 83% do PIB. Então é um cenário muito melhor do que o que a gente tinha no início do ano. O Brasil avançou muito, o Brasil fez reformas importantes nos últimos 5 anos, e aí a gente tem hoje, para começar a nossa conversa, um grande ruído que o mercado piorou muito nos últimos 2 meses, não em decorrência do que aconteceu. O que aconteceu surpreendeu o mercado. Como eu falei, se a economia brasileira ficar parada, o carrego estatístico já garante um crescimento esse ano de 4,9%. O que está assustando o mercado é o que pode vir a acontecer. No Brasil, muitas vezes, a gente faz tanto barulho político, enfim, dá declarações um pouco desencontradas, não por maldade. Às vezes um político fala uma coisa, às vezes outra pessoa fala uma coisa diferente, e hoje o mercado está reagindo o seguinte, olha, parece que tem aí uma discussão muito grande, ninguém está se entendendo, e talvez quebrem o teto de gasto, e de repente o aumento do gasto vai ser 50, 80, 100, 150 bilhões. Então, hoje, o que o mercado está precificando é uma possibilidade de quebra de teto de gasto. Eu conhecendo bem o senhor, e o senhor tem uma característica que algumas pessoas o chamam de cabeça dura, e eu chamo de convicção. O senhor tem muito claro um conjunto de ideias, o senhor luta por essas ideias de forma muito clara. E o senhor sempre falou assim, olha, teto de gasto é importante, porque esse país precisa fazer um ajuste fiscal e eu não topo aumentar a carga tributária. A carga tributária do Brasil é muito alta para o nosso nível de desenvolvimento. Começando a nossa conversa, é isso o problema que a gente tem hoje no mercado. Tem muita gente olhando para o governo e de fora, as pessoas conhecem pouco Brasília e vê, enfim, declaração desencontrada às vezes de um deputado, de um senador da base do governo, alguns jornalistas falam alguma coisa, às vezes um economista fala outra coisa, e todo mundo hoje começou a precificar, disse, espera aí, está tendo muita confusão, parece que vão quebrar o teto de gasto. Vamos começar com essa provocação. Há o risco de quebrar o teto de gasto, ministro? Boa tarde a todos. Obrigado, André. Orgulho de estar aqui no BTG com você, satisfação sempre. E, particularmente, com uma voz tão lúcida como tem sido a do Mansueto, não só durante o ano e meio lá que ficou conosco, mas depois que saiu, mantendo essa lucidez, essa tranquilidade, porque realmente tem muito barulho, né? Então, informação normalmente tem barulho e tem sinal, tem ruído e tem sinal. O sinal são os fundamentos, né? Os fundamentos é que são o sinal do que está acontecendo em Brasília. Nós, possivelmente, somos o único governo que vai sair com uma despesa menor do que quando entrou. Como você falou, toda essa... Primeiro, o Brasil ia cair 10%, os desenvolvidos iam cair 4%. Os desenvolvidos caíram 10%, o Brasil caiu 4%. Depois ia ser um desemprego aberto, etc., quando, na verdade, o desemprego sempre teve aí. Nós descobrimos 38 milhões de invisíveis. E o que aconteceu no mercado formal foi ao contrário. Nós criamos 140 mil empregos, sendo 1 milhão criados nos últimos 4 meses do ano passado, mais 1 milhão e 500 nos primeiros 6 meses e mais 316 mil empregos agora em julho. Então, o Brasil está gerando emprego, voltou em V, muitos economistas, até conhecidos, alguns amigos nossos e tudo, dizendo, ele vive numa realidade virtual, dizendo que a economia vai voltar em V, não tem a menor possibilidade. Aí voltou em V. Voltar em V é sair do fundo do poço e voltar.
Isso não quer dizer que a taxa de crescimento vai continuar alta. A taxa de crescimento é um outro desafio. A taxa de crescimento é o seguinte: será que a recuperação cíclica, em cima da capacidade ociosa que existia, à base de transferências de renda, será convertida em crescimento autossustentável, dirigido por investimentos? É uma questão mais complexa. Eu digo que sim, está tudo preparado para isso acontecer. Fazemos uma reunião agora, 2, 3 semanas atrás, sobre o PPI. Não é PowerPoint, não é proposta, não é projeção, estimativa, são contratos assinados de 544 bilhões para os próximos entre 8 e 10 anos. 50 bilhões em ferrovias agora, há poucas semanas. Mais 50 bilhões com aquele episódio agora recente também da SEDAI. 20 de outorga e mais 30 de compromisso de investimento. Então, isso é assim toda hora. Ferrovia, 50 bi. Saneamento, mais 50 bi. Está acontecendo em cidades pequenas também. Outro dia foi Macapá, foi também em Maceió, 2 bi à vista de outorga, mais 2 bi de compromisso de investimento. Isso é praticamente 20% do orçamento da cidade. Então, está acontecendo o que nós chamávamos que era o crowding in. Está acontecendo. Quando eu olho, é evidente que tudo estaria muito mais forte, muito mais acelerado, e o Brasil já estaria crescendo se nós tivéssemos entrado junto com uma base de sustentação parlamentar. Porque, na verdade, nós perdemos muito tempo, primeiro, sem essa base, e segundo, com o combate ao Covid. As pessoas falam no Brasil como se não tivesse havido o Covid, o que é até interessante, né? Porque fala assim, o Brasil está hoje pior do que quando eles entraram. Bom, será que nós é que fizemos o Covid? Então, é evidente que foi um impacto, realmente foi um desastre que aconteceu com o mundo. Agora, o Brasil caiu menos que economias avançadas, voltou mais rápido que as economias avançadas e está num ritmo de crescimento interessante. É claro que a base subindo, não sendo mais o fundo do poço, e você esbarrando na capacidade produtiva, é claro que daqui para frente é acumulação de capital. Mas o investimento está acontecendo. O setor privado está investindo em todas as direções. E aí vamos agora para esse ano e para o teto, né? Esquece tudo que aconteceu lá atrás. Esquece que nós fizemos... nós temos um programa de equilíbrio geral. Não é um negócio improvisado. As pessoas, eu me divirto, às vezes, quando eu vejo economistas que passaram